Meu filho de 8 anos me ataca sem motivo e não consigo entender porque a única coisa que pensava que me amava incondicionalmente me odeia. Postado por você, explicação crase 5463. Eu costumava pensar que seu relacionamento com seus filhos era algo natural. Para deixar claro, acredito que, enquanto você tratar seus filhos com amor, eles o amarão de volta, e a pior coisa com que você terá que se preocupar, se fizer a coisa certa, é uma doença terrível ou um acidente que acabe com a vida deles prematuramente. Estou aqui hoje para avisar que isso não é verdade. Há consequências piores possíveis. Meu filho tem 8 anos e não consigo ficar no mesmo ambiente que ele sem ser atacada. Ele vai me arranhar, me bater e me morder constantemente até nos pararmos. Ele morde o mais forte que pode. Atualmente meus braços estão 50% cobertos de hematomas devido a ferimentos parcialmente cicatrizados. Não fiz nada para merecer isso e tentei de tudo para conseguir. Tentei me disciplinar com amor, ignorei seus argumentos e nada adiantou e com o passar dos anos só piorou. Ele já está em terapia. Tentamos diagnosticá-lo. Tentamos medicamentos. Não tentamos medicamentos. Não sabemos o que está acontecendo. Nem seu terapeuta, nem seus médicos. Na quinta-feira, vi o filme Questão do Tempo. Um filme agridoce sobre como o tempo é limitado e como temos de aproveitá-lo ao máximo. Há uma cena em que um menino de cerca de 8 anos brinca com seu pai na praia pela última vez e eles aproveitam o último dia lindo juntos. Perdi completamente a compostura. Meu filho só se comunica comigo por meio da violência. Ontem à noite eu finalmente desisti. Chorei por horas e desisti de qualquer expectativa que tinha de um relacionamento amoroso com ele. Ele tem 8 anos e me odeia profundamente. Há coisas piores que viver mais que os filhos. Por favor, não subestime seus entes queridos. Comentários principais ou relevantes. Comentarista: qual é a relação entre seu filho e sua mãe? Resposta do operador: geralmente normal, exceto pelo estresse adicional da maneira como ele me trata. Temos um casamento saudável e amoroso e também uma filha. Com exceção do meu filho, tudo está como esperado. Comentador 2: já li algo parecido antes. É possível que seu filho veja você como uma ameaça ao relacionamento dele com a mãe ou tenha ciúmes do seu relacionamento com ela. Portanto, ataque você para afastá-la dele? Lembro-me de ler sobre um garotinho que era feroz com o pai porque sentia necessidade de proteger a mãe e não suportava a ideia de que outra pessoa a amasse. Ele também era violento com seus irmãos. Eu realmente queria lembrar onde li isso. Resposta do OP: esta é uma teoria possível, apenas uma entre muitas. Não temos nenhuma razão específica para acreditar mais nesta teoria do que em outras. Comentarista 3: pergunta séria: o que você acha dos animais? A maneira como você descreve o comportamento dele parece ser, no mínimo, antissocial. Se ele for violento com você e insensível aos animais, pode haver um indício de sociopatia ou psicopatia em jogo. E aos 8 anos, há uma boa chance de ele não contar ao terapeuta sobre os seus problemas. Ele provavelmente dá muitas respostas do tipo: não sei, quando você lhe faz perguntas. É assim que as crianças reagem quando acham que estão em apuros por causa de seu comportamento. Resposta do OP: ele definitivamente não fala sobre o porquê de fazer algo. Não há sinais de violência contra ninguém ou nada, exceto eu. Como o filho do OP está indo na escola. Surgem problemas. Tivemos uma reunião anual com sua equipe de necessidades especiais na escola. Eles só tinham coisas boas a dizer. Não havia sinais de bullying. Ele ama amigos e pessoas. Exceto por uma. Havia alguma outra explicação para o comportamento do filho do OP. Como mencionei, o levamos a vários lugares. Ele foi diagnosticado com TDA. Dissemos a eles que TDA não é toda a história, mas eles parecem perplexos. Continuaremos tentando. Ele pode estar no espectro. Ele parece ter ansiedade e distúrbios de processamento sensorial, mas os médicos não o diagnosticaram com nada além de TDA até agora. Ele não era uma criança perfeita, mas eu sou neurologicamente típico. Comentarista 4. Com que idade isso começou? Ele ataca fisicamente alguém além de você? Ele ataca você quando você está sozinho, quando está com a família e quando está em público. Vocês dois já tiveram interações normais de manhã, tarde e noite. Por exemplo, se você estivesse dirigindo em algum lugar no carro, ele literalmente atacaria você enquanto você dirigia. Consulte um psiquiatra ou psicólogo. Ele me ataca quando estamos sozinhos ou com a família, mas não faz isso em público. Interações normais entre nós são extremamente raras. Já faz meses desde a última vez que tivemos uma. Quando eu estava dirigindo, ele já me atacou antes, geralmente jogando coisas em mim. Explicamos a ele que era perigoso e poderia causar um acidente. E depois que sofremos um acidente no verão, ele parou de fazer isso. O acidente não foi culpa dele, foi culpa do outro motorista. Sim, ele consultou um psiquiatra e um psicólogo. Comentarista 5. Quantos anos tem sua filha?
Como ela reage quando ele é violento? Quantos anos você tinha quando isso começou? É possível tratamento hospitalar? Isso não pode continuar e provavelmente vai piorar à medida que ele for crescendo. Com o tempo ele poderá sair com você. Reação do cirurgião. Ele tem 5 anos. Ela me conforta quase diariamente. Sinceramente, não sei o que ela faz quando ele se comporta mal. Eu me concentro em não sangrar. Eu tinha 5 anos quando começou. No começo eu apenas jogava coisas contra as paredes. Houve um tempo em que eu simplesmente odiava isso. Tenho certeza que estamos maduros para um tratamento impaciente, mas isso está começando a se infiltrar na discussão. O OP adiciona uma edição à sua postagem. Obrigado a todos pelos conselhos. Um agradecimento especial aos antiatletas. Super esquisitos que estão por aí, especialmente a feminista que fez questão de dizer que era feminista antes de sugerir um aborto pós-parto. Nenhum comentário me fez perceber o quão adiantado estou como pai mais do que este. Teremos uma segunda avaliação psiquiátrica em breve, então postarei uma segunda vez com os resultados. Muitos de vocês estão absolutamente convencidos de que outra pessoa está abusando dele e não estão dispostos a aceitar evidências do contrário. Não há nenhuma indicação de que alguém em sua vida esteja abusando dele, nem há muitos momentos em que ele não está na escola. Ele está conosco, exceto em algumas raras ocasiões, quando levamos no babado de confiança da família para uma consulta. Perguntamos a ela se alguém estava machucando ou tocando nele, e ela disse que não. Também estamos nos certificando de que nossos 2 filhos entendam o que é inapropriado e saibam nos avisar se alguém tentar algo assim, o que é a possibilidade menos provável. Atualização 3 meses depois, olá atualização. 3 meses depois, alguns de vocês pediram uma atualização após minha postagem inicial, incluindo alguns que se sentiram perdidos a uma situação semelhante. Quero agradecer aos loucos do meu último post que me disseram para desistir do meu filho. O riso foi terapêutico e também, por favor, nunca tenha filhos. Fizemos exames nele novamente porque estava bem claro que estávamos lidando com algo mais do que TDA. Demorou um pouco para encontrarmos um lugar que achamos que funcionaria bem desta vez. Demorou um pouco mais para conseguirmos uma consulta, mas hoje temos o diagnóstico oficial. Ele tem TDA, uma forma grave da doença, mas também é levemente autista. Além disso, ele apresenta ansiedade severa e sinais de depressão. Alguns de vocês sugeriram PDA e casos especiais, e ele parece ter alguns desses sintomas, mas, assim como o autismo, há coisas nele que não se encaixam nesses diagnósticos. Há coisas nele que não são típicas do autismo. Por exemplo, ele adora ser sociável. Essas inconsistências e o fato de ele ser mais jovem e ter TDA severo mascarando o autismo tornaram um diagnóstico de autismo difícil na época. Então, porque ele me odeia do jeito que eu entendo agora, o que aconteceu quando eu estava no meio do jardim de infância. Quando começou, suas deficiências fizeram com que ele tivesse dificuldades em comparação com seus colegas, o que levou a sentimentos de inadequação aos 5 anos de idade. Ele não tinha ferramentas para lidar com isso. Então ele começou a voltar à escola e destruir a casa para expressar seus sentimentos. Tentamos falar com ele pacientemente, mas ele não nos ouviu. Tentamos ajudá-lo de muitas outras maneiras, mas a casa estava sendo destruída e a única coisa que fazia parar eram ordens altas e ríspidas da minha voz masculina aterrorizante. Pare! Então era isso que eu fazia toda vez que eu começava a agir mal. Porque era isso que funcionava, o que eu fazia mesmo sem saber que estava usando o medo dele para assustá-lo e fazê-lo se comportar melhor com o tempo, e continuei fazendo isso. Eu me tornei uma figura aterrorizante na vida dele que ele tinha que temer. O medo se transformou em um ódio complexo. Então, onde estamos agora? Ele normalmente não me ataca na hora, o que é uma melhoria. Mas agora, quando chego em casa do trabalho, ele frequentemente quer ficar sozinho no quarto. Saímos em público e estamos melhor. Mas em casa o medo que ele associa a mim ainda está lá, embora não tão intenso quando consertei pela primeira vez. Mantive distância. Deixei as coisas se acalmarem por algumas semanas e então, quando ele me atacou, em vez de ficar com raiva e puni-lo ou me defender empurrando para longe, fiquei calmo e deixei minha esposa repreendê-lo. Então decidi que precisava conversar com ele sobre tudo isso. Eu sabia que se entrasse no quarto dele, ele começaria a sangrar imediatamente. Então me equipei com um casaco de inverno e luvas. Entrei no quarto dele e calmamente defendi seus ataques. Acabei prendendo no chão e simplesmente conversando com ele sobre seu comportamento e porque isso levou ao meu comportamento e porque eu nunca quis assustar. Mas tive que assustar para parar a loucura, o que teve um pequeno efeito positivo. Mas demorou-me muito. Fiz essa rotina por semanas sem fazer muito progresso. Então ele me atacou. Eu parei. Falei, pedi para ele se abrir e ele ficou quieto. Então finalmente encontrei algo que fez sentido. Eu disse a ele que o amava e que sempre o amaria e que achava que ele era muito especial. Ele chorou em meus braços. Ficou bravo e queria que eu parasse, mas eu não parei e continuei a fazê-lo saber disso por algumas semanas. Com o tempo,
Sua reação se normalizou e eu sabia que ele realmente acreditava e entendia. Agora temos uma rotina que chamo de hora da terapia com os pais. E quando eu entro no quarto dele e digo, vamos conversar, ele fica em pé como um lápis na cama e eu o empurro para baixo e sua cabeça pende para baixo, o que ele gosta por algum motivo. Ele se abre lentamente e realmente fala, em vez de apenas eu falar. Alguns dias ainda são difíceis. Ele ainda desconta em mim, mas tudo bem. Prefiro ser ele de qualquer outra pessoa. Esse é o meu trabalho. Eu ainda sou mordido e arranhado, mas com menos frequência agora, e acho que continuará sendo 2 passos para frente e 1 passo para trás para vocês, pais sobrecarregados. Continuo tentando. Há esperança. Comentários principais ou relevantes. Comentarista. Que este seja um anúncio de serviço público para todos. Seja extremamente seletivo ao escolher um local para fazer os testes psicológicos. Depois, faça outra rodada. Resultados. A diferença entre bons e ruins testes psicológicos são os anos da sua vida, da vida dos seus filhos que você desperdiçou. Editar para adicionar. Os testes psicológicos formais não são simplesmente um diagnóstico. Eles envolvem vários dias, cerca de 3, de testes reais de 3 a 4 horas cada, entrevistas familiares, discussões com o paciente e uma análise formal por escrito dos resultados dos testes de mais de 20 páginas no contexto de discussões com o paciente e a família. Comentador 2. Recomendo fortemente que você compre um cobertor pesado para seu filho. O peso correto é 10% do seu peso corporal. Elas ajudam pessoas autistas com compressão, promovem o sono, aliviam a ansiedade e foram uma salvação para um amigo meu. Ao longo de sua vida, nada o ajudou a dormir direito. Então ele pegou um cobertor pesado e dormiu a noite toda pela primeira vez em décadas, talvez a primeira vez em toda a sua vida. Ele não tem certeza se sabe. Ele me disse que sua ansiedade diminuiu muito e que ele não se preocupa mais com muitas coisas que costumavam incomodá-lo. Desejo que sua família tenha sucesso e alegria contínuos. Resposta do OP. Obrigado pelo conselho. Nós compramos um cobertor pesado para ele, mas ele não gosta. Comentarista 3. Sem perceber, você se tornou um cobertor pesado para ele. Isso é tão engraçado e tão fofo. Resposta do OP. Sim, e acho que pendurar a cabeça para fora da cama também é uma forma de terapia. Eu sabia que era isso que eu queria e parecia funcionar, então simplesmente encontrei.